como todos vocês estão sabendo, a questão trans ela praticamente entrou como né, um tsunami na psicanálise de alguns anos para cá. Nós temos alguns marcos para isso, mas não foi apenas na psicanálise, né? Ela tem realmente entrado na vida das pessoas, né, na clínica, mas também nos ambientes institucionais. E o mais importante é que fala-se muito, então, digamos, desse momento trans, só que vocês vão perceber que isso, às vezes, de uma maneira um pouco exótica, como se houvesse um certo exotismo nisso, ou seja, uma certa alteridade. E a pegada da psicanálise é mostrar o seguinte: toda alteridade é alteridade, enquanto a gente não eleva a voz do outro, dessa alteridade, à dignidade de uma fala. Ou seja, na hora que estamos aqui falando, né, Cristiane, Júlia, Bruna, Daniel e eu, não existe alteridade nesse momento. Então, não existe assim, né, os trans, os não existe mais nada disso. Existem agora pessoas que estão conectadas pela linguagem, pela conversação. Então, é o modo como a gente pode fazer para apagar um pouco essa alteridade, que muitas vezes vira alvo de violência, porque o outro incomoda, né? Sabemos como aumentou, principalmente nos últimos anos, né, a violência para as mulheres, as crianças, a comunidade LGBTQ+, no Brasil, principalmente. Então, é mais do que oportuno que a gente possa trazer esse momento aqui para debater um pouco isso. Então, eu vou passar rapidamente já. A gente combinou mais ou menos assim: a Cris vai ter mais ou menos uns 15 minutos, depois a gente vai dar 10 minutos para cada um dos outros, né, participantes que são aqui do PSIL, e aí depois o que a gente vai fazer, a gente vai deixar um espaço para o debate. Então, é um pouco a ideia que a gente tem. Então, Cris, eu passo agora para você a palavra. Boa tarde, queria agradecer esse convite, estou muito feliz de estar aqui, né, com o Marcelo, com o Daniel, Júlia, Bruna e toda a turma do PSIL. Nós já fizemos um encontro prévio na sexta-feira de tardinha, que não dava vontade da gente interromper, né? Se tivesse deixado, a gente tinha continuado essa conversa aí muito mais tempo, então estou muito alegre com essa conversa, com esse convite. E pensando assim nesse título, né, Trans na Prática, eu acho que falar um pouco, talvez, porque que o Marcelo tenha me convidado, porque eu estou aqui. Então, essa questão da prática, da clínica, eu acho que ela é muito importante para a gente, né? Para mim é muito importante. Eu trabalhei como endocrinologista, eu sou pediatra, e trabalhei como endocrinologista pediátrica muitos, muitos anos, e até que um dia eu atendi uma paciente que se nomeava anoréxica no ambulatório de endocrinologia. E foi esse enigma, foi eu constatar que tudo que eu sabia não adiantava e até piorava. Eu lembro um dos textos que eu li na época, num psiquiatra, que ele falava assim, aí no final do século XIX, quanto maior a insistência, maior a resistência. E aí foi quando eu já estava começando minha análise pessoal, e diante desse enigma da clínica, eu enveredei também no estudo da psicanálise. E aí, desde 2005, eu estou num programa de extensão que hoje eu coordeno, que é o Janela da Escuta. Nosso título, a gente está com um livro recém-lançado, esse aqui, ó, a toalha bordada, é o adolescente especialista de si e a tessitura de uma rede sob medida. Então, nesse contexto, com essa diretriz ética de um lugar, né, para acolher e atender adolescentes e quem os acompanha, mas com essa diretriz que o adolescente é o especialista de si, nesse lugar, então, nesse espaço clínico que eu recebi, eu mesma fiz esse acolhimento em 2016 de uma adolescente que se nomeava trans. E foi um caso que eu acho que é muito paradigmático assim, do contexto brasileiro, já muito marcado pela violência. Então, chega essa adolescente,
né, com nome feminino, mas vestida como menino, numa unidade do sistema socioeducativo para meninos, e ela me falou assim, a primeira coisa que ela me falou, já me ensinou muito, eu não sou isso que você está vendo, eu sou essa. Abre 2016, nem ainda era mais Facebook aí, abre o Facebook e vê meu perfil. E ela fala dessa violência, dela ter sido apreendida, da polícia ter tirado os apliques, tirado as roupas femininas. E esse caso, ele foi muito rico, assim, me ensinou muito, tanto do ponto de vista da clínica como da política, porque uma adolescente assim com uma riqueza muito grande, ela escreveu um livro da vida dela e ela trazia cada sexta, né? Não só para o psicanalista dela, mas para um pequeno grupo. Então, ela me convidava para essa leitura, esse sarau que ela ia nos contando a trajetória da vida dela e nos ensinando muito. E foi um caso que teve uma reverberação muito grande no campo político, porque ela nos falou, não, eu não quero ficar presa, né, privada de liberdade, né, numa unidade masculina. Eu não quero ser revistada por agentes socioeducativos masculinos. E isso realmente, isso que Marcelo colocou da dignidade da palavra, foi um caso que a gente pôde ver essa dignidade da palavra ter uma incidência não só no campo da clínica, como da política. E, a partir desse caso, as adolescentes trans, elas ficam privadas de liberdade numa unidade feminina. Elas sofrem revista por agentes femininos, né? Claro que o próprio sistema socioeducativo, as revistas, tudo isso ainda são e já são e continuam sendo extremamente violentos, né? Então, eu acho, e o Janela da Escuta, a partir daí, continuou a receber muitos casos, a maioria dos casos provenientes do socioeducativo e marcados por essa violência, né? Uma violência que eu acho que vem dessa segregação aí muito precoce do campo da saúde, do campo da escola. Então, essa coisa paradoxal, quando o adolescente está aprisionado, uma série de questões vêm à tona, né? Da inserção dele na educação, na saúde, na família, enfim. Então, eu acho que esse contexto de violência mesmo, mas que a gente tem podido ver como que é importante, claro, para cada um desses adolescentes poderem nos ensinar, nos guiar nessa tessitura de uma rede sob medida. Uma rede que possa garantir vida, uma rede viva, como fala o Emerson Merri, e que possa garantir a vida e a existência. E a partir, então, dessa prática que eu comecei no Janela da Escuta em 2016, é que os colegas também da EDP e da MP me convidaram para participar do nosso Observatório de Gênero, Biopolítica e Transsexualidade da FAPOL, que é a Federação Americana de Psicanálise e Orientação Lacaniana, desde 2017, né, quando esse observatório foi fundado. E também no observatório a gente vem procurando estudar essa questão trans, aprendendo, né, com as pessoas marcadas por essa experiência, principalmente, nessas vertentes, né, na vertente clínica, epistêmica e política. Porque eu acho, o Marcelo colocou da alteridade, me fez pensar uma coisa assim, se eu acho que a gente, a partir da psicanálise, a gente pode pensar que o gozo é sempre algo estranho, né? Essa palavra aí do Freud, né? Que hoje é traduzida como infamiliar. O gozo, né? O Fabiano Fanhoque falou, o gozo é queer. Sempre cada um de nós, marcado por uma estranheza. Esse sexual que rompe, né? O Pascal Quignard, ele fala isso de uma forma muito bonita, que na puberdade, quando o sexual irrompe, o adolescente ele deixa de se reconhecer, e o sexual ele está sempre a questão da morte com ele. Então, se cada um de nós, né, seres falantes, nós somos marcados por essa estranheza, por isso que nos torna únicos também, sozinhos, de certa forma, e desencontrados, então acho que esse é o
âmago da nossa clínica psicanalítica, por outro lado, a violência ela incide de uma maneira bem diferente sobre os corpos. Então, eu acho que a gente tem um contexto que ele é o cenário de cada caso clínico, né? Porque eu acho que o subjetivo e o social são indissociáveis, é uma dobra, é esse contexto, né? Que é muito vergonhoso para cada um de nós que é brasileiro. Que o Brasil é o país que mais mata de forma violenta as pessoas que se nomeiam transexuais e travestis. E eu acho que esse genocídio, esse extermínio, assim como o genocídio da juventude negra, ele ocorre assim de uma maneira contínua. Não é só aquele momento da morte violenta, é um apagamento simbólico antes e depois. Então é isso, é não dar dignidade para a palavra, para o corpo, é a segregação dos espaços da saúde, da educação, e depois da morte também é muitas vezes nomear aquela pessoa com o nome de registro, não dar esse lugar do luto, da luta, né? Então eu vejo assim, esse lugar nosso como psicanalista, essa clínica na sociedade, na cidade, no campo político, nesse fio da navalha mesmo, nesse corte, né? Do mais singular, mas apostando com Célio Garcia que os singulares eles formam não uma massa, mas um coletivo. E esse coletivo de singulares, eu acho que ele pode ter essa potência mesmo de garantir a existência, a vida e a dignidade da diferença de cada um. Então, um pouco isso, né? Nosso trabalho, tanto no Janela da Escuta, que é esse programa de extensão, né? Não falei isso, de uma universidade pública, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e no Observatório de Gênero, Biopolítica e Transsexualidade, que eu já convido vocês a participar conosco, né? A avançar nessas trocas. Então, um pouco isso assim que eu queria trazer para contribuir para essa conversação. Então, muito obrigada mais uma vez. Valeu, Cris. Na verdade, a Cris vem fazendo um trabalho que a gente acompanha, né? A gente tem, de vez em quando, a gente está se batendo aí, né? Às vezes até nas bancas, né? E é muito bom ter a sua presença aqui. E a Cris, como eu, vamos agora começar a ouvir um pouco também, né? O que foi preparado daquele papo que a gente teve desde a sexta-feira. Então, seguindo pela ordem, eu vou passar agora a palavra para a Júlia Silvestrin, que eu acho que pode também se apresentar um pouquinho, né, Júlia, já que você vai se colocar aqui. Então, Júlia, a palavra está com você. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, pessoal, os colegas, todo mundo que está assistindo aí, a gente vai entrar na conversa depois. Bom, eu sou de Florianópolis, a minha formação inicial em educação física, fui professor na educação básica, no ensino superior, e é novo para mim falar desse lugar, né, da psicanálise, assim, então vou trazer algumas questões que me orientam quando eu tento abordar o significante trans em psicanálise. Como não tomar, né, o trans como fenômeno, o trans como um fenômeno, né? Nem cair numa sociologização ou militância, que obviamente são discursos legítimos e cumprem um papel importante no acesso e na garantia da cidadania, né? Mas que não é o discurso da psicanálise. Então, como de fato tomar trans no singular? E nossa conversa de hoje, Trans na Prática, me faz pensar que eu só posso mesmo tentar transmitir algo da minha experiência, e é daí que eu me autorizo a falar. Meu encontro com a psicanálise se dá de fato no divã. Os anos de militância social e especializações no campo dos estudos aí do corpo e de gênero não aplacavam a angústia do encontro, né, com algo do sexual aí desde a inscrição na linguagem, né? Assim como os outros saberes que me orientavam no mundo, eu entendi que também em psicanálise corpo é montagem,
mas esse saber arejou os outros. Então, quando às vezes entre nós surgem frases como o trans quer intervir no real do corpo, me botam ainda mais a trabalho, né? O que intervenção no corpo não vai por aí? Por que que é tão difícil conceber intervenções nos corpos trans, mas não é tão difícil assim conceber nos corpos cis? Se somos todos atravessados pelas técnicas e tecnologias de modificação corporal, e quando Freud diz que a anatomia é o destino, ele está nos lembrando que com ela todos nós teremos que nos haver sempre, né? Com Lacan, sabemos que homem e mulher são valores sexuais, uma questão de linguagem, dos quais não sabemos do que se trata, né? Ele traz isso lá no Seminário 19. Então, enquanto buscamos dar sentido ao sexual, estamos do lado do gozo fálico, né? Na metade homem das fórmulas da sexuação. Mas ao furo, algo que escapa, que é opaco, está articulado ao gozo não todo fálico, a metade mulher. Consentir com esse furo possibilita transitar. Mas, para transitar, é preciso ter um corpo. E o meu corpo foi construído em análise, sob transferência. A transição de gênero foi possível a partir do encontro com o analista. E o desejo pela psicanálise também. Psicanálise que não é outra senão da transferência com o campo freudiano e as suas escolas e institutos. Há debates importantes acontecendo há anos no campo, como a Cris falou, né? Mas às vezes parecem dizer mais dos enfrentamentos que estão postos para os colegas que estão no norte global. E é um desafio pensar desde o Brasil e as suas corporalidades. Né? Vejam, se dizer trans na Europa ou nos Estados Unidos não é a mesma coisa que se construir travesti no Brasil. Ainda que tomemos cada pessoa trans travesti uma a uma, né? Eu pensei nisso também, que a Cris traz, que é algo que a gente fala bastante, né? Que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e também é o país que mais consome pornografia, né? Trans, travesti. Mas eu fico pensando que essa constatação, talvez, não sei se ainda tem algum efeito enquanto ressonância. E, bom, e a presença da Cris aqui também, que atua nessa realidade, né, desde o Brasil e as nossas nominações, é fundamental também. Claro, temos que discutir os efeitos do neoliberalismo, o papel das redes sociais na produção desses corpos, subjetividades, porque hoje as transições também não são sem isso, né? Passa por aí a identificação e muitas vezes a cristalização, né, num ideal, né, de imagem, de corpo, de identidade. E há que se ter cuidado também e ética de pensar a transição de pessoas adultas e o que surge como demanda na clínica com crianças e adolescentes também, né? E aí posso dizer um pouco da minha clínica. É em meio a uma movimentação de um ano trans que me autoriza enquanto ser sexuado, e daí me autoriza analista, levando a cabo o que Lacan diz, né, que tanto ser sexuado quanto o analista só se autoriza de si mesmo. E de alguns outros, e aí entra a escola no meu caso, né? Aproximação, transferência com o campo freudiano, a EBP. Ao contar para os colegas que a docilidade de Miller ao trans teve efeito na minha análise, né, que contribuiu para uma mudança de posição subjetiva e também a mutação do amor de transferência em transferência de trabalho, com a causa analítica, o Marcelo brincou que esse texto me tirou do armário em relação à psicanálise. E foi isso, ele está correto. Mas acabei me deparando com outro armário. E agora? Vou atender pessoas trans? Se sim, como não responder desse lugar? Mas, e se para que alguma análise venha a ocorrer eu precise responder daí? Tive receio de me encerrar de trans para trans, mas de fato minha clínica não é sem isso. E também não é sem os efeitos da pandemia, especialmente o encontro online, já que eu começo a atender num mundo híbrido, que é, inclusive, o que me possibilitou estar aqui presente. Assim como transitar,
presente se torna um significante importante na minha análise. Presente foi o título da música do Wisnik, que foi interpretada, né, com a Elza Soares, e que tocou no final do 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, intitulado Feminino e Familiar, Dizer o Indizível. De um desejo tão mortificado, ser atravessado por esse evento foi um presente, assim como o tema do encontro desse ano, em que já participo desde outra posição. O tema é Analista Presente. E, por falar em presente, eu agradeço ao Psyu e ao Marcelo, todos os colegas, pela possibilidade de passar meu aniversário aqui com vocês, que é hoje, e nisso que é o que me enlaça com a vida. É mais ou menos isso que eu pensei, assim, para dar um pontapé inicial para a nossa conversa. Formidável, então parabéns, Júlia. Agora, oficialmente, depois, quando a gente for encerrar tudo, vamos todos bater palma aqui também para o Júlia. Mas é muito interessante o que você já traz, Júlia. Eu acho que você traz pontos que mostram exatamente todo o espírito do que a gente está fazendo aqui. Ou seja, nada disso aparece para quem, às vezes, um público está um pouco mais de fora, do que é exatamente essa prática de vocês estarem falando como dentro da prática mesmo, né? Ou seja, falando dentro da própria experiência. É a maneira como a gente, a partir daí, a gente desconstrói um pouco essa ideia da alteridade, que é o objetivo dessa mesa, né? Depois, quando entrarmos num tempo de debate, eu vou querer, inclusive, te convocar ou te provocar a falar um pouco de algumas situações que eu sei que você vem refletindo sobre elas, como, por exemplo, a questão do trans nos esportes, uma vez que você exatamente, né, é alguém que está muito conectado à educação física, ou seja, que já tem a questão do corpo muito presente. Bom, vamos passar então agora a palavra para o Daniel Guedes. Aliás, essa mesa ela é muito gozada, porque não tem ninguém na mesma cidade, né? A Cris está em BH, eu estou em Salvador, o Júlio em Florianópolis, o Daniel em Mossoró e a Bruna em Joinville. Então, é uma mesa transnacional. Aqueles que quiserem ver, façam um Googlezinho e vocês vão descobrir uma coisa genial e que pouca gente sabe disso. É que uma das maiores companhias de aviação brasileira, a logomarca dela era um arco-íris, muito bonito, e ela se chamava Transbrasil. E a Transbrasil, eu já viajei muito pela Transbrasil, e a Transbrasil faliu. Então, vocês têm o objetivo agora de ressuscitar o Transbrasil. Vamos lá, Daniel, está com você agora. Eita, peguei a bola, vamos lá. Boa tarde, né, a todas as pessoas aqui presentes. Queria agradecer mais uma vez, né, essa convocação, esse convite, né, que me colocou a trabalho para estar aqui com vocês, né. É um prazer enorme estar aqui com você, Marcelo, com a Cris, com a Júlia, com a Bruna. Eu vou me apresentar brevemente, né, como o Marcelo bem falou, estou em Mossoró, né, no Rio Grande do Norte, a esquininha do Brasil, transnacional mesmo, de uma ponta a outra ponta, né. Ocupo, né, também, além da função de analista, a posição de docente na universidade, né, minha formação inicial em letras, e atualmente eu estou trabalhando ainda nas letras com a literatura e a psicanálise, né, tem sido a minha intersecção, né, de uma poesia também à outra. E separei, inclusive, um poema do Manuel de Barros, para quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou apaixonado por poesia, e separei aqui uma que me ilustrou bem esse tema, um recortezinho do Manuel. E aquele que não morou nunca em seus próprios abismos, nem andou em promiscuidade com seus fantasmas, não foi marcado, não será exposto às fraquezas, ao desalento, ao amor e ao poema. Eu escolhi especificamente essa, né, por trazer também e remeter um tanto à minha própria experiência de análise, né, de ter visitado e ter passeado também por esses abismos de investigar o sexual, né, bem mais do que eu encontro,
uma alusão maior também aos desencontros, né? Ao desalento, e a partir disso também exposto ao amor e ao poema, a essa possibilidade também de bricolagem, né? Estou até brincando com o Júlio, que é uma coisa que o lacaniano adora, bricolagem, né? Mas justamente de possibilitar, né, essa construção. E a partir disso, né, a partir desse lugar ao qual eu também me coloquei convocado a esse trabalho, inclusive foi a partir de uma discussão que eu estava tendo no Twitter, que me levou a discutir sobre esse ponto, né, da transidentidade, da transexualidade, que também me levou ao divã, né? Enfim, é a partir disso que eu coloco, inclusive, algumas das questões que eu trouxe aqui, né, que eu pude construir a partir da conversa, que a gente não queria interromper, que, enfim, começa assim. Por qual ângulo os corpos têm sido enxergados, escutados e discutidos? E essa pergunta, inclusive, vai um tanto de encontro, até do que a Cris falou, né, quanto à dignidade da fala desses sujeitos, e também ao que Julian trouxe até o presente momento, né, porque aí é que está. A escuta, né, quando não há uma possibilidade de escuta, há aí também uma violência, para além da agressão física, considerando que nós estamos num país, né, que mais mata pessoas trans e travestis. Então, como carregar esse significante de maneira subjetiva, trans, e também enxergado pelo social a partir de uma outra ótica? Né? Como que esses corpos têm circulado e que espaços têm sido possíveis de construção para esses enredos? Né? Há uma pluralidade dos modos de gozo, de amor, né, de amar, de dizer sobre a própria experiência do corpo, desse saber fazer, né, essa liberdade, inclusive, que há nas modalidades e nesse trânsito, né, entre os semblantes sociais, né, assim construídos por cada sujeito, no 1 a 1, não se trata necessariamente de uma liberdade em reivindicar ao outro o que se supõe que ele tenha, né, que seria a resposta da complexidade da relação do sujeito e o próprio sexo, né, apesar de que muitas vezes o que enxergamos, né, é justamente esse ponto dessa demanda, uma resposta e uma completude a algo que vá responder à altura de que tudo estará perfeito, né, de que tudo será acolhido a partir desse significante. Entretanto, sabemos da impossibilidade disso. Né? Mas qual lugar os corpos têm tido nos consultórios? E aqui eu não coloco especificamente os corpos trans, mas os corpos mesmo. Acho que é inclusive a partir do que o próprio Julian traz, né? Por que as intervenções cirúrgicas para corpos cis não são questionados tanto quanto as intervenções cirúrgicas nos corpos trans, né? O que há aí que marca e que exalta, né? Até destaca essa diferença, né? Como que tem sido possível esse lugar, né? Enfim, haveria também um ponto de defesa com essa criação excessiva do sentido e de sentido aos excessos de detalhes, né? Que muitas vezes as cirurgias caminham também para esse excesso de detalhe, é o detalhe do cabelo, é o detalhe da barba, é o detalhe do peito que é colocado, da coxa, da bunda que é aumentada, né? O que há aí também, né, nesses excessos e que sentidos têm sido construídos? Têm sido construídos por quem passa por essa experiência ou que escuta tem sido dada para quem passa e escolhe passar por ela, né? Então, haveria aí, retomo a pergunta, um ponto de defesa com a criação excessiva de sentido, colocando os sujeitos na margem de uma escuta? Ou são os sujeitos que estão colocados no centro da escuta e o sentido daquilo à margem? Afinal, né, na função de analistas, não estamos ali para buscar algo daquela fala, mas é a fala que vem à nossa escuta, e é a partir do sujeito que é possível trabalhar. Então, como que dá lugar, de fato, ao 1 a 1, sem cair na generalização dos debates e das discussões em meio a esse ano trans, né? Que, inclusive, como o Paul Preciado colocou, né, em uma de suas falas, eu sou um monstro para vocês, mas não seríamos todos monstros diante dos abismos e desencontros que cada ser falante carrega em si, né? Então, desconsiderar o caso a caso e culminar na generalização, seria isso que serviria a psicanálise? Né? E se não, que caminhos têm sido possíveis trilhar a partir dessas experiências que o contemporâneo tem apresentado? Né? E ainda sobre o gozo queer e essa dimensão, né, de tantas nomeações, de tanta coisa para tentar abarcar algo que é impossível de abarcar com uma só palavra. Seria esse o caminho também? A coletivização a partir de um guarda-chuva de nomeações? Ou seria ainda a possibilidade, né, dentro desses coletivos, né, já que o gozo nos coletiviza,
de ampliar o espaço para a construção singular de cada um, né? Então, basicamente isso, né? Como eu já havia dito, eu sou muito sucinto, muito breve, mas eu acho que é só um pontapé inicial para que a gente possa continuar aí discutindo, né? Porque, de fato, são questões, inclusive, muito paradoxais, mas que, de algum modo, nos inquietam e nos trazem aqui e continuam constantemente nos colocando a trabalho, né? A fim de tentar elocubrar algum saber para não antecipar o saber do sujeito, né? Mas sim como uma via de nos possibilitar a ampliação, né, de uma escuta que abarque, de fato, essa pluralização do um a um, que muitas vezes passa desapercebido, né, em meio a tantas, enfim, a tantas curvas de rios, né, a tantas dobradiças, assim, e confusões mesmo. Mas era basicamente isso que eu tinha separado para hoje. Agradeço o espaço mais uma vez e passo a palavra. Valeu, Daniel. Muito importante que você trouxe também. E o que eu vejo é que já vai se construindo aqui, não sei se a Cris tem essa impressão, algo que é preciso que a psicanálise ela esteja bem realmente. O Lacan diz o seguinte: Lacan diz que ele situa, né, o psicanalista como tendo que estar no horizonte subjetivo, né, de sua época. E eu sempre insisto que, se nós não somos terraplanistas, estar no horizonte subjetivo é estar num lugar da esfera global que você tanto olha para trás quanto olha para frente, porque no horizonte você vê o futuro, não é? E no horizonte você olha, você vê o que está acontecendo para trás. Então é onde você consegue ter essa interseção de algo que é novo, claro, que vem de algum tempo para cá, e que, claro, o Hollywood chamou a atenção muito com a garota, se não me engano, dinamarquesa, não esqueci o nome do filme, acho que é esse, que é o seguinte: cada vez mais a ciência, né, e o que a ciência permite ao homem tem que ser integrado a esse ser falante, não é? Por que isso? Porque, no fundo, há um movimento que é tanto da ciência no momento atual quanto a psicanálise tem, só que por caminhos diferentes, né? A psicanálise vai pela fala, pela linguagem, que é mostrar que não existe essa questão do corpo animal, que o corpo sexuado humano, do falacer, o ser sexuado é exatamente porque há um atravessamento pela linguagem e também um atravessamento pelas possibilidades científicas, né? Então, é diante desses desafios que a gente tem que pensar essa clínica que a gente está construindo, né? Bruna Sofia Morte, se apresente um pouquinho aí para nós e vamos te ouvir agora com muito interesse. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Sofia Morte, sou escritora, psicanalista, né? Sou formada em psicologia e tenho especialização em psicologia clínica com orientação lacaniana e venho trabalhando com a clínica e com a arte, né? Muito antes de trabalhar com a clínica, eu sou artista. Então, essa é um pouco da minha jornada profissional. Bom, eu vou tentar fazer uma curva aí, porque tudo que todo mundo falou foi muito interessante e entra em concordância muito com a minha lógica de pensamento também. Eu vou tentar trazer um pouco da minha vivência aí atravessada em tudo que foi falado, que foi tão enriquecedor por hoje, né? Principalmente, confesso hoje que é a primeira vez que eu escuto, num momento de psicanálise, né, um evento como esse, falar tão abertamente, né, dos atravessamentos políticos e o compromisso que a gente tem que ter, né, pensando na sociedade de hoje, principalmente no Brasil, num evento de psicanálise, né? Vez ou outra, na minha vivência enquanto psicanalista, sempre senti uma resistência em atribuir as políticas, né, e sempre cair muito nesse campo do subjetivo e tentar fazer até que ponto a colagem subjetivo com coletivo, né, tem aí, e acabava ficando sempre numa pergunta. Então, gratidão por estar escutando aí a fala da Cris Grilo, trazendo a questão da comunidade, da sociedade, como a psicanálise também pode caminhar aí junto, né? Isso é muito importante. E, bom, começando um pouco da minha vivência, né? Conversa muito com o que o Julian disse, né? Que foi se fazer homem, né? Se produzir, se reconhecer trans aí, no momento em que se percebe sexuado, e isso foi muito parecido comigo, no sentido de que foi, de fato,
abraçando e assumindo, né, a minha mulheridade, que eu então fui para a clínica, que eu então lancei um livro e que eu então fiz tudo que eu imaginei que eu poderia ter feito, sendo essa mulher que eu me tornei, né, tanto no corpo quanto não só, né? Então, é muito importante que isso seja reconhecido, né? E na minha experiência, pensando aí no que fosse possível para mim, sempre foi um paradoxo muito grande, assim como o Daniel também fala desse paradoxo que é, né, até que ponto a gente vai então tratar da subjetividade, até que patamar é importante olhar para a comunidade, como isso se conversa dentro e fora da clínica. É um desafio muito grande, embora muito necessário de ser enfrentado, né? Então, pensando nesse sentido, eu vivi muito esse paradoxo, né, na minha formação profissional, quanto no meu trajeto pessoal, como também o meu de análise, né, de como era muito engraçado, para mim, muito curioso, de como eu me frustrava nos diálogos psicanalíticos os quais eu atravessei, né, nos meus passos em formação, uma resistência diante dessa temática, né, sempre de uma tentativa de complexibilizar demais ou simplificar demais. E eu sempre ficava me perguntando, né, até que ponto o corpo trans, né, ele é tão simples quanto simplificamos hoje a histeria, que é muito bem estudada, né? Ou até que ponto o corpo trans é tão complexo quanto o 1 a 1, de que a subjetividade, de fato, é uma coisa tão complexa, né? E isso foi uma dúvida que eu carreguei, visto o que eu venho escutando, né, nos meus tempos de formação. E desde, né, a insistência do empuxo à mulher, levando a transexualidade a uma colagem à psicose, não que isso seja impossível, mas uma insistência, como bem diz Cris Grilo, né, na insistência que aumenta a resistência, e assim eu aumentei a minha resistência diante da psicanálise, bem como graças a isso também atrasei a minha transição, visto que passou pelos meus ouvidos na minha trajetória de vida também, né? Então, pensando nesse sentido, até que ponto, né, a gente tem uma responsabilidade com a subjetividade na qual habita esses corpos trans, quando a gente fala o que a gente fala, simplificando demais ou complexibilizando demais, ou como o próprio Marcelo nos propõe, esse esoterismo curioso, né, diante desses corpos, né, trazendo aí talvez uma certa explicação que não ressona muito bem, como o próprio Julian comentou, de que o Brasil é o país que mais, né, mata pessoas trans, mas também é o que mais, então, deseja elas, né, seja para tocar a morte, como para tocar ao desejo, a realização desse desejo, né, e aí a culminância de tentar matar esse desejo, matando o corpo dessa pessoa trans, né. Mas a gente segue nascendo, a gente segue existindo, a gente segue vivendo, né, se não é uma que morre, outra vai aparecer aí, para dizer que isso existe, né? E pensando nessa questão do masculino e feminino e na fórmula da sexuação lacaniana também, a gente pode pensar, como o Julian falou, né, de que é abrindo para esse feminino, né, que a gente consegue transitar, né? E foi assim que eu abri os meus olhos para me entender mulher trans. Muito embora eu não tenha feito muita questão de tratar essa questão trans do jeito como muitos analistas gostariam que eu tratasse, mas que eu fui atravessando, né, os meus desejos a partir disso, mas que se para mim a psicanálise me ajudou a me entender mulher, por que existe a resistência de outros corpos que pensam na psicanálise e não conseguem entender, né? Se existe uma simplicidade, né, na condução dos corpos cis, por que não existe essa mesma simplicidade na condução dos corpos trans? Claro que, como a gente diz, no 1 a 1 sempre vai ser diferente, né? Mas quando a gente separa, a gente está diferenciando ou generalizando, eis a questão, né? Porque para mim foi muito simples transicionar, para mim não foi difícil. O difícil foi eu conseguir acessar a possibilidade de transicionar, né? Tanto que eu estou com a minha analista até hoje, porque na minha primeira consulta eu disse para ela, olha, é o seguinte, já passei por X analistas, ninguém quis me dar o laudo, eu consegui o laudo de um amigo meu e eu vou fazer a cirurgia. Eu não quero que você me questione sobre isso. Combinado? E assim eu comecei a falar das minhas questões, né? E estou com ela até hoje.
Então, essa delicadeza, né, de até que ponto a gente separa a pessoa trans para o diferente, o esotérico ou o universal de que a pessoa trans é a pessoa trans, né? E isso se confunde muito nas nossas falas. E de que a gente está aqui para, então, tentar ver o que é possível, porque eu estou jogando a pergunta, né? Porque talvez eu não saiba qual que é a resposta certa, porque, afinal, é de um a um mesmo, né? Mas é algo mais ou menos assim que eu penso quando eu penso nos desafios, né, do trans na prática, na clínica, e o que é possível a gente pensar a partir de então, né? Num mundo onde a gente tem Alexandre Frota, deputado, que produziu pornografia com pessoas trans e travestis, e hoje é deputado, né? Enquanto que as vereadoras trans são ameaçadas de morte, né? Então, eu não consigo entender o que acontece aí, né? Ou talvez eu consiga, só não queira admitir. Mas, digamos assim, né? O que acontece nesse comunitário, onde questionamos muitos corpos trans, mas ainda não fazemos muita questão de entender, né? E trabalhar o que é uma Barbie humana, por exemplo. Né? Isso é poucamente discutido, né? Passa muito batido, porque afinal o lugar da mulher é esse, né? O homem que violenta a mulher, né? A questão do fálico, a questão de que a posição masculina, a virilidade, né? A gente estuda até estuda, mas a poeira não é tão levantada tanto quanto. E eu termino aqui um pouco a minha fala dizendo: somos tão complexos quanto, ou somos tão simples quanto, ou somos o quê? Né, diferentes até que ponto, juntos até que ponto, separados até que ponto. Eis a questão, né? É essa associação livre que eu consigo fazer um pouco de hoje, né? Tenho produzido alguns tópicos, eu sempre produzo tópicos para falar, mas acabo sempre indo, me liberando demais, me deliberando demais até nas minhas salas e escapo um pouco das curvas. Espero ter sido clara na medida do possível e não tão prolixa quanto o meu inconsciente emana aqui, né? E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês e vamos ao debate. Maravilha, Bruno. Muito obrigado, né, por contribuir e eu queria agradecer a vocês três por participarem da equipe. Que vocês sempre trazem coisas muito pertinentes, muito interessantes, e né, é um debate rico que a gente faz. O PSIL, a gente costuma chamar o horário das quartas-feiras de missa. Nós nos reunimos, né, toda quarta-feira, e uma delas, assim, uma a cada mês, 2 meses, a gente faz aberto. Então, a participação de vocês na missa, né, que é a nossa reunião semanal, sempre é muito rica. Normalmente, como eu gosto de conduzir essa última parte aqui, né, do nosso papo, normalmente eu convido a todos os participantes do PSIL que estão aqui na sala, né, presente, né, do Zoom, que abram suas câmeras agora para a gente poder exatamente ter essa dimensão de que todos estão aqui. E eu vou colocar aqui algumas pequenas pontuações. Queria abrir para a Cris. Eu estou aqui, na verdade, com Marta, que também é uma das coordenadoras, né, do PSIL, junto com o Luiz Felipe Monteiro. Então, assim, eu vou abrir para vocês também, se vocês quiserem colocar perguntas. Eu acho que é importante. E as pessoas que estiverem no YouTube podem colocar perguntas que a gente tenta garimpar aqui essas perguntas, né? Aqui eu estou acompanhando também um pouco o que se passa lá no YouTube. Tem alguns pontos que eu acho que a partir agora que se fechou, né, um pouco as 3 falas, principalmente mais a fala da Cris, que eu gostaria de trazer aqui, que, na verdade, é ao mesmo tempo trans na prática, mas eu considero também, e é o que acontece aqui nesse caso exato, trans em análise. E o papel das análises nas transições, que me parece que é um papel fundamental. Qual é, talvez, o ponto onde a orientação lacaniana mais possa fazer uma distinção entre o que seria na questão trans? Não estou dizendo que todos estão condenados a fazer análise é uma coisa extremamente de cada um, vai fazer quem quer, mas me parece que a perspectiva da orientação lacaniana é não tentar equacionar
a questão trans pelo binarismo. Porque, de uma certa maneira, a ideia de que alguém vai mudar para o outro sexo pode dar uma ideia de que o que norteia a questão trans é a lógica fálica. E o que eu achei interessante é que, de uma maneira ou de outra, eu pude ver ressonâncias, né, nas 3 falas, de que são transições que não passam por aquilo que seria talvez até um machismo do Freud, em algum momento, um penisneide, no caso do trans, né, do trans homem, ou de alguma questão ligada ao fetiche da transmulher. Desconstruir isso é exatamente desconstruir o binarismo e entender aquilo que eu digo sempre. E a Bruna falou isso muito bem, ou seja, passada essa questão trans, é aí que os problemas começam. Ou seja, ninguém vai fazer uma transição achando que vai encontrar o outro sexo, a felicidade sexual. Né? Nós estamos condenados a não encontrarmos esse, digamos assim, não é o mudar de sexo que a gente vai conseguir fazer um com o parceiro. O um não existe. Então, eu vi que nas 3 falas ressoa um pouco essa questão do gozo suplementar de um feminino que habita homens, mulheres, habita todo ser falante, né? E que talvez seja o que mais cria horror digamos, àquele homem que acredita que só pode se direcionar, aquele homem que tem tanta insegurança fálica, que ele precisa ver a mulher que não tem imaginariamente ali no semblante o pênis como aquilo sendo uma castração. Ora, o Marcelo Barros, que é um psicanalista da EOL, que eu gosto muito, ele fala que o maior horror que às vezes está presente na misoginia é exatamente que nada falta à mulher. E que a misoginia é exatamente fazer existir uma falta, que é a castração, ali onde nada falta a ela. Né? Porque se nada falta, como ele vai se incluir ali? Então, é esse horror que eu acho que é muito presente. Mais um pontinho, antes de abrir aqui, né, para os que queiram falar, que eu acho que é importante, é que eu também ouvi algo aqui, ao falar em estar em análise, e aí pensar, elaborar a questão da transição, eu acho que passa muito para desconstruir uma ideia que a gente ouve muito, de que a transição é uma passagem ao ato. Quando, na verdade, me parece que a transição, principalmente em análise, o que a psicanálise deu foi um tempo para compreender, aquele instante de ver sobre o corpo, sobre uma constatação do corpo, mas houve um tempo para compreender que faz com que, ao invés de passagem ao ato, tenhamos momentos de concluir. Então, eu vou pedir também um pouco na próxima rodada, sucintamente, como a Bruna disse, porque senão pode ser grande demais, mas que ela fale uma coisa que eu achei ótimo, que foi como o próprio título do livro, Après coup, no Só Depois, permitiu, né, a ela identificar algo da transição. Né? Mas isso eu acho que é importante, ou seja, que a clínica, isso de permitir, pela clínica lacaniana, tratar a questão trans sem a cristalização da questão fálica, da lógica fálica. Eu acho que é isso aí que desconstrói muito das coisas. Né? Cris, você gostaria de intervir agora já um pouco? Você que está na... Vamos lá? Eu achei super interessante as falas, e também o que me chamou a atenção é isso, assim, que não há uma antinomia entre clínica e política. Eu acho que para a psicanálise lacaniana a clínica é sempre política. Isso que você falou, a gente sair realmente dessa lógica fálica, né? E uma coisa que o Julian trouxe, que eu achei uma frase assim, incrível, anotei muita coisa, é corpo construído em análise sob transferência. E eu acho que vocês três, Julian, Daniel e Bruna, trouxeram uma outra perspectiva das intervenções da tecnociência, quando Júlio e Daniel, por exemplo, interrogam por que tanto alarido nas intervenções dos corpos trans e nenhum nas múltiplas intervenções nos corpos cis, né? Dividindo um pouco assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, dessa incidência da tecnociência também. O Daniel colocou assim, um excesso, né?
uma questão de, eu entendi assim, Daniel, buscar tanto um excesso de sentido como o excesso, às vezes, também das intervenções, das cirurgias. E aí o Júlia trouxe essa questão muito importante, muito ética, da transição, como ela é também, as nuances, né, no campo da infância, adolescência e da vida adulta. Então, eu acho que é algo que a gente tem que ter em mente também, se a gente tem, de um lado, essa violência sobre os corpos trans, a gente tem uma outra violência também, um pouco do mercado, da tecnociência, querer intervir cada vez mais, isso que o Marcelo falou, como se um corpo perfeito fosse possível, tanto para trans como para cis. Então, essas intervenções. E aí, quando o Julian traz esse corpo construído em análise sobre transferência, eu achei isso de uma poesia, de uma ética, porque aí a gente pode recorrer à tecnociência, todos nós fazemos isso de alguma forma, né? Mas com uma construção em análise, quer dizer, que passa pela palavra, quer dizer, não é o corpo animal, é o corpo falante. Então, as construções em análise, aí sim, você pode recorrer à tecnociência, mas sem estar nesse lugar de objeto da tecnociência, sabe? Então, eu achei isso assim, de uma delicadeza assim, muito grande. E essa questão do campo da infância e adolescência, eu acho também, tem um texto que está nesse livro, que eu acho muito legal isso, né? O Daniel e o Julian falaram do Norte Global, foi Julian, né? Como que muito antes do ano trans, que, claro, tem uma importância grande aí para a Associação Mundial de Psicanálise, mas a produção da América Latina já era muito grande, né? Eu falei com você sexta, um livro que eu gosto muito dos colegas argentinos, que escrevem muito, né? Que é o Transformações, e aí tem um capítulo aqui da Marlene Ayar, que é uma psicóloga travesti, ela se nomeia travesti, e ela coloca isso, como que o campo da infância e adolescência é um campo de perguntas. Talvez não seja o tempo já da resposta se fechar, mas esse campo da pergunta, né? Então, com uma fala, no meu ponto de vista, eu sou pediatra também, além de psicanalista, como que é importantíssimo acolher, nesse lugar da dignidade, a fala da criança, a fala do adolescente, mas também sem querer que essa fala se cristalize rápido demais, né? Como que a gente pode dar o tempo até da própria adolescência, esse tempo lógico, obviamente, né? Adolescência como esse tempo lógico diante da irrupção do sexual, dessa invasão do corpo pelo sexual na puberdade. Então, achei esses pontos, assim, super interessantes mesmo, né? Desses questionamentos aí. E, evidentemente, acho que a gente tem que abandonar toda e qualquer, a Bruna falou muito isso, simplificação. Acho que são fórmulas absolutamente caducas, que fazem equivaler a transexualidade, a psicose, a transição, a passagem ao ato, né? E a psicanálise, a Bruna colocou da generalização, mas eu acho que a questão da psicanálise é sempre, o Miquel Bassols fala isso, que é um pouco o papel do psicanalista é cavar o lugar para a singularidade, mas sem desconsiderar a importância do coletivo. E aí eu acho que o Célio Garcia é um autor que nos ajuda muito desse coletivo de singulares. Ele fala assim, ó, lá na marcha de Selma, era 1 a 1 que estava lá, singulares, mas formando um coletivo que tem uma dimensão política muito grande, né? Então, gostei demais também das 3 falas. Isso aí, pessoal. Então, foi um prazer estar aqui com todos. Obrigado a todos que falaram, que perguntaram, que estão assistindo no YouTube. E, claro, a ideia é que essa mesa, né, Marta estava dizendo aqui do lado, né, o Rogério sabe disso, vai ser um dos capítulos do próximo livro do Psyu, com certeza absoluta. A gente já tem aqui pronto um capítulo. Senão a gente até pode fazer um livrozinho chamado Trans na Prática, pequenininho assim, a gente acrescenta algumas referências, mas em cima disso, porque eu acho que é inédito, né? Então, vamos todos nela e até a próxima.
Tchau, e parabéns, parabéns, e parabéns do Julian, que é o aniversário dele. Parabéns, Júlia. Parabéns, Júlia! Parabéns. Parabéns.